Olá, meu nome é Cleiton Crisóstomo. Eu estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre o boletim de resultados. Não esse que está no vídeo para vocês em questão. Esse boletim ele é da cidade de Barreiras, na Bahia. Eu estou utilizando esse como modelo, como exemplo, porque eu moro em Barreiras, eu sou barreirense. E esse boletim ele sofreu algumas alterações e é dele que eu vou falar um pouco, tá? O intuito desse vídeo não é nenhuma crítica, tá? Para você que está assistindo o vídeo. O intuito do vídeo é fazer uma comparação com um boletim de um layout diferente de uma ferramenta que eu desenvolvi, tá? O vídeo é para apresentar essa ferramenta e para falar um pouco na facilidade ou na dificuldade que é controlar, né, ou publicar boletins de resultados do coronavírus, certo? Esse vídeo é para não só para a cidade de Barreiras, né, mas também para várias cidades, porque eu estive, né, durante esses dias dando uma olhada em alguns boletins de resultados de diversas cidades. E eu percebi que muitos ainda têm problemas, né, dificuldade para publicar, para controlar todas as informações, porque alguns desses campos são dependentes de outros, né? Então, para você mudar um número em um campo, você também tem que mudar em outro. Que mais para frente, né, ao longo do vídeo, eu vou explicar como é que isso funciona. Mas por que eu decidi criar uma ferramenta? Por que eu decidi desenvolver para ajudar? Eu estive ouvindo algumas pessoas comentando sobre esse boletim da cidade de Barreiras e algumas pessoas estavam com opiniões divididas, porque alguns estavam falando sobre o número de casos confirmados, né? E uns disseram assim: ah, o boletim que está sendo publicado está errado, porque eu cheguei em casa, fui fazer o cálculo e vi que não estava certo. O número de casos confirmados não é aquele, é menos. E um outro boato que eu vi é: ah, o número tá alto assim porque o intuito do município é deixar a população amedrontada para que ninguém saia de casa, certo? Mas assim, isso são boatos, né? Não sou eu que estou falando, eu ouvi. E eu não vejo isso de uma forma aceitável, né? Eu sou contra falar esse tipo de coisa, porque a intenção do município ao desenvolver um boletim e colocar uma ou muitas pessoas empenhadas na publicação disso daqui, porque é de grande responsabilidade. Você não pode errar um número desse daqui, certo? E a preocupação, o intuito não é esse, não é divulgar a informação errada e muito menos ter um feedback negativo a respeito disso. E por isso que eu decidi gastar um tempo, né, e desenvolver uma ferramenta e já eu vou falar dela. Mas eu vou explicar por que as pessoas estão falando isso. Porque esse boletim aqui em questão, ele não mostra a quantidade de pessoas infectadas atualmente, certo? Ele mostra a quantidade de casos confirmados até aqui. Aquele campo ali de casos confirmados, ó, ele é um histórico, ele é um registro, certo? Ele não é um número que aumenta e diminui. Ele é um campo que só aumenta, tá? Ele é um registro histórico, certo? Para você saber nesse layout aqui, para você realmente saber a quantidade de pessoas infectadas no momento, você tem que subtrair os casos recuperados, né? Ou óbitos, no caso se tivesse, do número de casos confirmados. Tá? Então, eu desenvolvi a ferramenta e trabalhei em cima do mesmo layout que eu vou apresentar para vocês agora, tá? Mais uma vez, eu quero citar, né? Isso é uma comparação, mas a intenção não é denegrir ou trazer uma imagem negativa, certo? A minha intenção aqui é auxiliar, é ajudar, facilitar esse trabalho e também melhorar a entrega da informação, tá? Esse layout daqui de barreiras, vou voltar a falar dele e vou fazer um elogio até.
porque eu tenho acompanhado, tá? E esse boletim de resultados ele já sofreu duas versões, né? Duas atualizações. Essa versão aqui ela tá muito informativa. Eu gostei dessas linhas aqui que colocaram, que mostra o fluxo da informação, né? Da hora que o número entra aqui, para onde ele vai, até quando ele sai, certo? Então, eu também trouxe para cá esse mesmo layout. Em cima da ferramenta que eu desenvolvi, ela é uma ferramenta que usa o Excel como banco de dados. Eu decidi fazer assim porque ela é simples de usar, é fácil, é acessível. Todo mundo tem um Excel no computador, certo? Quem for usar, a pessoa que ficar designada para usar ela. E ela não permite você errar. Para você mudar um campo, por exemplo, para você colocar uma pessoa aqui em isolamento domiciliar, você tem que aumentar um número aqui, você também tem que aumentar um número de casos confirmados e você também tem que diminuir o número de aguardando resultado. Então, N vezes aqui você vai ter que estar mexendo e tem que estar somando, tem que estar calculando, certo? E não pode errar nunca. Então, a minha ferramenta que eu desenvolvi, ela não permite você errar. Quando você muda um campo, ela já muda todos os outros campos que são dependentes daquele, automaticamente, tá? E aqui ele traz a informação, né? Seria a solução para o caso das pessoas que estavam comentando negativamente, certo? Aqui ele mostra também o campo, o histórico de pessoas confirmadas. E também mostra o campo de pessoas contaminadas atualmente, certo? Então esse campo aqui, ele é um campo que aumenta e diminui os números. Conforme as pessoas vão se recuperando, esse campo aqui ele vai diminuindo. Também se uma pessoa entrar em óbito, ele também diminui. E quando a pessoa está aguardando o resultado, que o resultado é positivo, ela entra em isolamento domiciliar, esse campo também aumenta, tá? Eu vou trazer aqui a ferramenta então. Ela, como eu expliquei, né, ela usa o Excel como banco de dados. Eu comecei coletando lá os números aqui, como eu utilizei o layout do boletim de barreiras, comecei coletando lá desde o começo, mas eu não consegui porque eu não tive muito tempo, tá? O pessoal aqui tá publicando 2 boletins por dia aí, mais ou menos, e eu não consegui. Mas se eu tivesse conseguido coletar tudo, né, com mais um pouco de tempo, eu iria conseguir fazer também o gráfico da curva de evolução do vírus. Isso daí futuramente é possível fazer, tá? A ferramenta ainda está na versão beta e eu vou apresentar ela agora para vocês. Então, esse aqui são os resultados, os mesmos que a gente estava vendo lá na imagem, certo? E ela funciona da seguinte maneira. Para você, por exemplo, aumentar uma pessoa que é em isolamento, ó, eu vou aumentar de novo e você vai ver lá no campo de testados, ó, aumenta uma pessoa no campo de testados, também aumenta uma pessoa no confirmados e também aumenta lá em cima uma pessoa em contaminados, tá vendo? Então, como que funciona? Para também ficar mais fácil de entender, né, sobre o fluxo da informação, ela entra, processa e sai. Eu coloquei essas guias vermelhas para facilitar melhor o entendimento. O campo notificados, ele não tem muita ligação com o campo de aguardando, porque notificados são pessoas que estão com sintomas leves e tal, e eu não preciso ter uma pessoa notificada, né, nesse exemplo aqui, da forma como eu montei, para colocar uma pessoa para fazer o teste, tá? Ela já pode chegar e fazer o teste direto. Mas dependendo da cidade, do município, eu teria que primeiro notificar ela para depois tirar ela do notificado e colocar em aguardando. Que é o que vai acontecer nos campos aqui que vocês vão ver agora, certo? Para explicar melhor, eu vou zerar o gráfico, vou zerar a informação, né, a ferramenta. E vamos dar início ao ciclo da pandemia. Então, eu vou colocar uma pessoa aguardando para fazer o teste.
Só lembrando que é possível linkar esse campo com esse, tá? Para mim adicionar uma pessoa aqui, eu teria que ter um aqui. É possível fazer isso. Nesse exemplo eu não fiz. Então, eu vou colocar uma pessoa aguardando o resultado. Aí o resultado saiu. O resultado é positivo ou negativo. Vamos negativar essa pessoa. E o resultado dela deu negativo. Então ela entra aqui para os casos descartados. Automaticamente você viu ali que aumentou o número de pessoas testadas, né? Quem são os testados? Casos testados são pessoas que tiveram resultado descartados ou confirmados. Então foi automático, vocês viram ali. Vamos confirmar uma pessoa então agora. Vou colocar ela aguardando o resultado. O resultado saiu positivo. Eu consigo já colocar aqui? Não, porque quem são os confirmados? O confirmado ele faz parte daqueles três campos lá em cima. Se a pessoa está confirmada, então ela está contaminada, ou ela já entrou em óbito, ou ela foi confirmada e depois foi recuperada, certo? Então eu não consigo já colocar ela aqui, porque um caso confirmado, o município, né, vai tomar ações, né, vai tomar alguma medida em relação a isso. Então, geralmente, um caso confirmado, coloca internamento, dependendo do grau de saúde da pessoa, o grau de complicação do vírus, ou ela vai ficar em isolamento domiciliar. Então, nós tínhamos uma pessoa aguardando o resultado. Então, agora nós temos dois casos testados. Deles, um foi descartado e um foi confirmado e está em isolamento. Então, nós temos uma pessoa contaminada até aqui, tá? Vamos colocar mais uma pessoa lá em isolamento? Eu posso já aqui direto colocar? Não, porque não tem nenhum caso aguardando o resultado, certo? Primeiro a pessoa tem que fazer o teste, esperar o resultado chegar, para depois o resultado chegar confirmado e o município colocar a pessoa em isolamento. Vamos simular que desses que estavam em isolamento teve uma piora e teve que ser internado. Para mim aumentar um número aqui internado, eu tenho que dizer da onde que a pessoa veio, né? Eu vou tirar ela do isolamento, mas eu poderia já ter uma pessoa que já chegou direto, já mal, já fez o resultado e já estava internado. A pessoa já chegou ruim, já estava no hospital esperando, lá fez o teste e estava esperando o resultado chegar, certo? Ela já estava no hospital, mas a gente não pode aumentar um número aqui porque o resultado dela ainda não tinha saído. Depois que saiu é que ela entra nessa estatística aqui. Então vamos tirar a pessoa do isolamento. Então nós temos um internado, um isolamento. Os dois são contaminados. Tá lá as guias vermelhas, né, para ajudar. E tem o histórico de testados e também o histórico de pessoas confirmadas, certo? Vamos colocar mais algumas pessoas lá. Vou botar aqui 10 pessoas aguardando o resultado. Delas, algumas foram positivas e estavam em isolamento. Algumas foram descartadas. E também veio mais gente para o isolamento ou para o internamento, tá? Vamos colocar mais alguns aqui. Pronto. Vamos prosseguir com a nossa simulação. Dos que estavam internados, um teve uma piora e não resistiu. Entrou em óbito. Aqui no campo óbito, são três opções, né? A gente pode vir com a pessoa para o óbito que estava em isolamento, né? Teve um problema e chegou a falecer, ou dos que estavam internados, ou também aguardando o resultado, né? São N situações. Quem controla esses dados sabe, né, como que funciona. Então vamos tirar a pessoa do internamento e vamos colocar em óbito. Você viu que diminuiu uma pessoa aqui de contaminados? Porque ela não está mais entre a gente. Ela saiu do número de contaminados atualmente. Esse campo aqui quer dizer as pessoas que estão contaminadas atualmente, que são 6 que estão em isolamento e a outra que estava internada. Certo? Então agora vamos recuperar as pessoas, né? Vamos tirar a pessoa aqui do internamento, vamos colocar ela em recuperado. Vamos tirar também todo mundo do isolamento, vamos começar a partir para o fim da pandemia.
Vamos tirar a pessoa. Um detalhe: uma pessoa que testou minha ferramenta, né, uma das pessoas que testam alguns programas que eu desenvolvo, falou: ah, mas aí fica ruim porque não dá para colocar ali já 10 pessoas de uma vez. Dá e não, tá? Por que não? Porque vocês viram até aqui que para você alterar um campo, aquele campo ele depende de muitos outros. Então, como eu falei no começo do vídeo, né? É possível você errar. Então não dá para você colocar 10 pessoas aqui de uma vez e depois ir falando de uma por uma da onde foi que ela veio. Como vocês publicam todos os dias um boletim novo, né? Em alguns casos mais de um por dia, os números vão mudando aos poucos. Então não é tão ruim fazer essas mudanças de um a um, né? A intenção aqui é garantir que a informação esteja certa. Então vamos tirar ela do isolamento. Vamos tirar todo mundo do isolamento. Vamos recuperar todo mundo. Tá. Ainda tem 3. Ó, vocês vão ver, estão vendo que conforme eu vou tirando todo mundo do isolamento, eles vão sendo recuperados, eles estão saindo dos casos contaminados. Ó. E ainda a gente tinha 5 pessoas aguardando o resultado, né? Vamos negativar todo mundo. Pronto. Chegamos ao fim da pandemia. Aqui agora você tem o histórico. A pandemia chegou ao fim e você não precisa criar um relatório novo e publicar uma coisa nova. Você só publica o mesmo boletim e fala: esse daqui é o último, chegamos ao fim da pandemia, esses são os números. Né? A pandemia chegou ao fim e nós temos 17 pessoas testadas, que é uma informação relevante. E dos testados, 9 foram descartados e 8 foram confirmados. Dos confirmados, tivemos um óbito e 7 pessoas recuperadas. Chegamos ao fim da pandemia porque não tem ninguém aguardando o resultado para fazer o teste e também não temos mais ninguém confirmados. Beleza? Então, eu desenvolvi essa ferramenta para ajudar. Se você ficou interessado, entre em contato aí comigo que a gente pode fazer as alterações em cima lá do layout com as mesmas informações. Eu já fiz algumas simulações com layout de outras cidades, né, aqui que eu conheço. Já está pronto, né? Se o pessoal quiser aí já está prontinho. Se você chegou até aqui no vídeo, eu vou te passar mais algumas informações sobre a ferramenta, o uso aqui de mais algumas coisas. Aqui seria o nome da cidade. Também aquele campo lá embaixo que você viu no layout, a nota de rodapé, você pode inserir aqui, tá? E essa informação ela volta sempre. Toda vez que você abrir para alterar, ele vai trazer o resultado da última alteração que você fez, né? Da última edição e também a última nota. Se você quiser sempre continuar com a mesma, é só deixar lá, né? Ou abrir aqui para alterar, tá? E a data também para facilitar, ela vem automática. Se você abrir hoje aqui, se você abrir amanhã, já vai vir com a data de amanhã e com a hora que você abriu. Dá para mudar, né, sem erros. Chegar aqui na 0 hora, volta para 23, tudo certinho. Aqui também tem todos os meses. E lixeira. Todas essas alterações que a gente fez aqui, ó, né, se você mudou, errou, você pode vir aqui e excluir tudo. Volta para a última posição. Quer ver? Vamos puxar o de barreiras de novo. Né? Esse daqui são os números de barreiras. E eu vou mudar algumas coisas aqui, ó. Vou mudar um monte de coisa. Vamos simular aqui que a gente fez um monte de alteração. E errei, não era isso que eu queria fazer. Você pode só simplesmente fechar a ferramenta e abrir de novo. Ou vir aqui e excluir. Ele volta, ó, para o último boletim que foi publicado, certo? E aqui também tem o número, é automático. Vamos simular, vamos atualizar esse boletim aqui. Ó, no começo do vídeo lá eu tava com um boletim diferente. Vamos aqui. Nós temos 0 óbito. Recuperados lá nós temos 70. Vamos atualizar aqui. 70 pessoas recuperadas.
Vamos dizer que elas vieram do isolamento. De um por um. Acho que daria para mim colocar ela para abrir aqui, né? Para diminuir o arrasto do mouse também. Poderia. 70 pessoas recuperadas. Quantos internados nós temos lá? Vamos dar uma olhadinha. Internados 1. Em isolamento 52. Vamos aumentar aqui. Opa, 52. Olha, você viu, ó? Eu tô aumentando. Olha quantos campos estão aumentando, ó. Quando eu movimento aqui, aumenta ali em contaminados. Ou diminui, tá vendo? Aqui também testados, ó. Em confirmados. E também é aguardando resultado, ó. Então, para você fazer isso aqui na mão, é complicado. Quem faz aí, eu sei como é que é. Então, 52 pessoas em isolamento. Então, automaticamente nós temos aqui, ó, você viu que eu nem mexi aqui, está atualizado, 123 confirmados. E descartados nós temos 603, vamos atualizar aqui também. 603 descartados, automaticamente nós temos o número de testados, que lá no layout lá ele não mostra, né? Opa, pera aí. E também aguardando o resultado. Quantas pessoas aguardando o resultado? 22, vamos aumentar aqui para 22. Acabamos de atualizar e vou salvar. Eu vou salvar, ele já vai publicar lá e automaticamente ele já vai gerar a imagem para mim. Você não precisa editar a foto, não precisa fazer nada, tá? Ó, ele já salvou lá no banco de dados. E aí para onde é que foi a foto? Aqui, ó, para a área de trabalho. Olha ela aqui, ó. Olha só que bacana. A última que eu tinha lançado, ele já automaticamente coloca o número aqui também, ó. Eu acabei de lançar 16, ele veio para cá 16. E olha só, temos um boletim atualizado de forma rápida, segura, né, sem erros e em alta resolução. Ó, posso dar um zoom aqui para você ver, ó. Não tem nenhum nada pixelado, tudo certinho, tá vendo? Tudo de forma automática, você não precisou editar nada, não precisou fazer nada. Beleza? Então é isso. Quem quiser, ficou interessado, entre em contato aí comigo. Eu desenvolvo algumas ferramentas em cima do Excel. Eu trabalho com a automação do Excel usando o Visual Basic, que é uma linguagem de programação que automatiza o pacote Office, né? PowerPoint, Word, o Excel, o Access também. E então é isso. Obrigado se você ficou até aqui e até a próxima.